Pac-Man, ou Come Come para o brasileiro, é conhecido pelo seu incrível jogo de labirinto, mas as pessoas esquecem que ele também tem vários outros jogos, e que para mim os melhores deles são os de plataforma, mas infelizmente, apesar do Pac-Man ter uma grande quantidade de jogos, ele tem muito pouco jogo de plataforma, e é sobre esses jogos de plataforma que eu irei falar. Aqueles jogos de plataforma que eu já falei aqui no canal, eu não vou falar de novo. Eu vou pegar um vídeo que eu já gravei deles e colocar aqui. Porque eu não estou afim de falar a mesma coisa de novo. Então fiquem com o que eu já gravei e já já eu volto. Pac-Land é o primeiro jogo de plataforma do Pac-Man. Só que ele não é que nenhum jogo de plataforma normal. Para começar, você pula pelo direcional e os dois botões você anda para ir para um lado e para o outro. Sim, é um pouco confuso. Na primeira vez que você joga, pode ser difícil de se acostumar com os controles, mas depois com o tempo você acaba se acostumando. O objetivo do jogo é ajudar as fadas a voltarem para casa, mas para isso o Pac-Man vai ter que enfrentar os fantasmas. O primeiro mundo é Pac Village. Você já deve ter visto esse cenário em algum lugar, provavelmente foi no Smash Bros do Wii U. Sim, essa fada está naquele jogo. Nesse jogo os fantasmas não estão de brincadeira, alguns saem voando de avião, outros andam de carro, alguns usam pula-pula, a maior doideira. Mas em todo jogo de Pac-Man que se preze, sempre vai ter a Pac-Powered, que é esse power-up que faz você comer os fantasmas. Após você passar por todos os desafios, irá aparecer uma porta na sua frente. Se você atravessar, você vai no mundo das fadas. Após você devolver as fadas para essa mulher gigante, que eu acho que é uma fada mãe, não sei lá quem é essa daí. Ela acaba te dando esses sapatos que te deixam voar. Sim, nesse jogo o Pac-Man voa. Agora você tem que voltar para o início da fase e encontrar a sua esposa, que é a Miss Pac-Man, e a sua filhinha, que eu esqueci o nome dela, acho que é Baby Pac-Man, alguma coisa. O segundo jogo de plataforma que o Pac-Man teve foi o Pac-In-Time, mas na verdade ele não é um jogo do Pac-Man, ele na verdade é uma reskin de um outro jogo chamado Furries the Furries. Eu explico melhor num vídeo que eu fiz sobre esse jogo há muito tempo, vou deixar o link caso você queira saber. Mas como ele não é tecnicamente um jogo do Pac-Man, vamos já pular pro que interessa, né? Agora que nós já falamos dos dois primeiros jogos de plataforma do Pac-Man, podemos finalmente falar dos jogos de plataforma que realmente importam no Pac-Man, que são os da Saga World, que foram os jogos que mostraram que Pac-Man consegue ter jogos de plataforma e que ele não precisa só ficar de jogo de labirinto. E o seu grande acerto foi o Pac-Man World, o lendário, que pelo visto muitas pessoas jogaram esse jogo quando criança. Esse jogo e o jogo de labirinto são os jogos mais conhecidos do Pac-Man. A história do jogo é bem simples. Salve sua família do vilão Talkman, que é um Pac-Man de metal que sequestrou sua família. A história aqui é só um contexto só pra ter gameplay mesmo. Mas o jogo é muito divertido, o Pac-Man ganhou novos movimentos como o Spin Dash, esse ataque de atirar bolinha, ele também tem aquela boa e velha quicada. Mas o auge para muitos sobre o jogo de plataforma do Pac-Man foi no Pac-Man World 2, que para muitos e para a fandom inteira do Pac-Man é considerado o melhor jogo de plataforma do Pac-Man. Pac-Man World 2 é um clássico jogo de plataforma em 3D muito bom, eu recomendo para quem queira jogar, mas para mim esse jogo ele tem um grande defeito que é o seu nível de dificuldade, que a partir da metade do jogo pro final ele fica muito difícil. E tem umas partes que parece que é meio mal feita nesse jogo, tipo os bots que acabam ficando muito difíceis, não é porque eles têm uma mecânica difícil, é porque eles são muito quebrados e muito mal feitos. Mas fora seu nível de dificuldade, que é a parte pra frente do jogo, ele fica muito desequilibrado. Ele é um bom jogo, muito divertido, recomendo pra qualquer um. Mas saiba que você vai se estressar muito nesse jogo, porque é muito fácil morrer nesse jogo. Vocês não tem noção, é muito fácil tomar um game over gostoso. A história desse jogo também é bem simples, onde a trupe fantasma acabou libertando sem querer o Spook, que é o vilão principal desse jogo. Ele roubou as frutas douradas da árvore da vida e agora cabe o Pac-Man resgatar as frutas douradas para salvar a Pac Village. Mas infelizmente o próximo jogo de plataforma do Pac-Man foi o que causou sua grande queda nos jogos de plataforma. Meus caros, eu vou falar agora sobre o Pac-Man World 3.
Pac-Man World 3, em vez de seguir os passos dos seus antecessores de ser só um simples jogo de plataforma em 3D, Pac-Man World 3 é um beat'em up com elementos de plataforma. Esse jogo foca muito em combate, inclusive o estilo artístico dele é muito edgy. Ele estava tentando seguir o estilo da moda dos anos 2000, onde tudo era dark, onde tudo era edgy. E por ele focar muito em combate, as pessoas acabaram não gostando desse jogo. Eu não vou falar dos outros motivos das pessoas porque elas não gostam desse jogo, porque eu já fiz um vídeo só sobre isso, que eu vou deixar no link dos comentários. E eu também fiz uma review só sobre esse jogo, que eu vou deixar no link dos comentários, caso você também queira ver. Mas saiba que esse jogo infelizmente acabou matando o Pac-Man nos jogos de plataforma. Pac-Man ficou anos sem um novo jogo de plataforma, ele só ficou tendo jogos de labirinto, até que em 2013 a Bandai Namco decidiu rebootar a franquia para ressuscitá-la para uma nova geração. Ela decidiu focar mais no público infantil, então ela fez um novo desenho animado e esse novo desenho animado acabou recebendo dois novos jogos. Eu estou falando do Pac-Man The Ghost Adventures, que para mim são os melhores jogos de plataforma do Pac-Man. Eu gosto muito do Ghost Adventures, principalmente dos jogos e do seu desenho que é muito bom. E para mim, o Pac-Man The Ghost Adventures 2 é o melhor jogo de plataforma do Pac-Man. Uma coisa que esse jogo tem é que ele tem várias transformações que dão ao Pac-Man vários poderes diferentes e isso ajuda mais para não deixar o jogo repetitivo. Não me entendam mal, eu gosto dos Pac-Man Worlds, mas o Ghost Adventures é uma delícia de jogar, eu gosto muito desse jogo. Mas infelizmente os fãs do Pac-Man acabaram boicotando esse novo Pac-Man porque eles acreditavam que se eles boicotassem esse Pac-Man, eles trariam de volta o Pac-Man World. Coisa que não aconteceu, porque o Pac-Man World só iria voltar de fato em 2020. E o Pac-Man The Ghost Adventures é de 2013 e 2014. Então, por causa disso, o Pac-Man ficou anos de novo sem um novo jogo de plataforma, porque ele foi cancelado, foi boicotado, a banda não acreditava que o Pac-Man dava certo em jogos de plataforma, então ela só fez jogos de labirinto e jogos mobile. Mas infelizmente em 2020 ela voltou com um remake do Pac-Man World. E ela acabou fazendo mais um remake do Pac-Man World 2. E parece que agora Pac-Man vai receber novos jogos de plataforma. E esse foi o vídeo de áudio de queda dos jogos de Pac-Man. Eu queria ter falado mais coisas sobre o desenvolvimento de cada jogo, mas infelizmente meu celular não tem bateria suficiente, não, memória suficiente para fazer um vídeo tão grande. Talvez um dia eu faça um remake desse vídeo. Por favor, deixa o like, se inscreve e tchau!